Nosso estudo de hoje vai falar sobre fé e presunção. Nesse mundo em que vivemos, é um mundo muito agitado, um mundo globalizado, com muitos estímulos de todos os lados. As mídias sociais, o telefone, o trabalho, as notícias, a televisão, tudo nos leva a uma vida muito agitada, a uma vida de muita visualização, de ouvir muitas coisas, e isso nos deixa agitados, inquietos e profundamente irritáveis. Somando-se a isso, ainda temos os problemas normais da humanidade, né? O egoísmo, o materialismo e tantas ideologias perniciosas a nós. Nem todas as ideologias são ruins, mas algumas delas são bastante perniciosas para o cristão, como por exemplo, as ideologias discriminativas, as ideologias que diminuem as pessoas, as ideologias que classificam pessoas, e muitas delas são até religiosas, mas se elas estão contra o que Deus nos determinou, elas são ideologias ruins. E nós vivemos nesse mundo, nessa agitação, e muitas vezes nós podemos cair no engano ou no erro de não saber discernir, não saber ver o que é fé e o que é presunção. Tá, mas o que é fé e o que é presunção? Eu vou dar um exemplo para você, aproveitando a história que temos estudado durante essa semana. O que é fé e o que é presunção? Veja bem, estudamos ontem que os israelitas murmuraram, queriam apedrejar a Josué e Calebe. Moisés intercedeu frente a Deus por eles, sim. Deus perdoou, maravilhoso Deus, perdoou a multidão, apesar daquela rebeldia insana. Nós lemos também na Bíblia que aqueles 10 espiões que incitaram a multidão morreram de praga. Isso está no capítulo 14. Números. Mas Josué e Calebe, que vieram com boas novas e que creram em Deus, esses foram poupados. E aí o povo continua na sua peregrinação, mas olha que coisa mais lamentável. Logo após esse incidente, o povo diz assim, isso está no capítulo 14 de Números, você vai ler isso depois. O povo diz assim: Moisés, nós estamos arrependidos do que fizemos, nós realmente erramos e agora nós vamos fazer o que Deus mandou. Vamos subir lá nesse lugar e vamos tomar a cidade. Acontece que Deus não havia dado essa ordem, Moisés não havia falado que era para fazer isso, e Moisés disse: senhores, diz para a multidão, senhoras e senhores, não é para fazer isso agora. A arca da aliança sempre vai conosco. E Deus disse que a arca da aliança vai permanecer aqui no arraial, aqui no acampamento. Moisés estava explicando para eles que não era para fazer aquela investida, aquela guerra nesse momento. E o povo disse: não, vamos. Veja, aí está a presunção. A arca, que era o sinal da presença de Deus, estava no arraial. E eles queriam fazer a invasão daquela cidade sem a arca de Deus, ou seja, queriam agir sozinhos. A presunção é isso. É quando você arruma um motivo espiritual para fazer, na verdade, a sua vontade. O povo queria agora provar para eles mesmos de que estava tudo bem com Deus, porque Deus os havia perdoado da rebelião anterior. E agora, vamos provar para Deus que nós somos os bons, nós podemos conquistar a terra. Quando Deus tinha dito o contrário. Deus tinha dito: eu pelejarei por vocês, eu vou vencer a batalha com vocês. E agora eles ignoram a presença da arca, a presença do Senhor, e queriam ir batalhar sozinhos. E Moisés falou, Moisés avisou: não vão, não foi isso que o Senhor mandou. E pessoas presunçosas fazem isso. E foram lutar e perderam a guerra,
foram massacrados pelos amalequitas e pelos cananeus. E aí aqueles poucos que voltaram, voltaram derrotados, cabisbaixos, morrendo de vergonha, porque pensaram que estavam fazendo um ato de fé, quando na verdade era presunção. Nós aqui na Terra temos que tomar muito cuidado para não sermos presunçosos ao invés de pessoas de fé. As pessoas de fé, elas conhecem profundamente a vontade de Deus e fazem questão da presença da Arca da Aliança em sua vida, ou seja, fazem questão de que para onde eles vão, as batalhas da vida que eles vão enfrentar, eles fazem questão de enfrentá-las com Deus, de acordo com a vontade de Deus. Os presunçosos não. Os presunçosos dizem que a sua vontade é aquilo que Deus está mandando fazer. Essa presunção leva à ruína, à morte e a consequências terríveis. Você pode identificar, vou te fazer um desafio agora. Você consegue identificar em algum momento da sua vida que você agiu por presunção? Você achava, ou você se enganou de que aquilo era a vontade de Deus e na verdade não era. E você se deu muito mal. Agiu por presunção. Querer que Deus faça aquilo que você quer. E você também consegue lembrar de algum momento em que você agiu por fé, quando você disse assim: Senhor, contra tudo que esse mundo mal está dizendo, eu vou fazer a sua vontade, eu vou cumprir com os mandos da sua palavra, e eu vou fazer tal coisa, e eu quero que o Senhor vá comigo, porque essa é a sua vontade. E aí você vai. Isso é agir pela fé. Que não sejamos nós, cristãos, presunçosos. E muito cuidado, eu vou dar um alerta para você. Muito cuidado com o tradicionalismo. É isso mesmo. Muito se tem falado, cuidado com o liberalismo, cuidado com o materialismo, cuidado com o humanismo e cuidado com ismos, ismos e ismos. Mas pouco se tem falado, cuidado com o tradicionalismo. A tradição, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Nem tudo que é tradicional é bom. E tradicionalismo e conservadorismo não pode ser confundido com espiritualidade, com cristianismo. Nem tudo da tradição é bom. O que é bom da tradição é o que é bom. O que é ruim é ruim. Muitas pessoas são tremendamente presunçosas, porque os seus paradigmas vêm mais da tradição, mais do conservadorismo, do que da palavra de Deus e dos mandamentos e das ordens de Deus. Por isso, para você não cair no tradicionalismo e não ser presunçoso, você precisa vigiar-se, assim como o materialista e outros istas mais, precisam vigiar também as suas atitudes. Cuidado, a vontade de Deus não está sujeita ao tradicionalismo, não está sujeita ao conservadorismo, não está sujeita ao materialismo, não está sujeita ao liberalismo, não está sujeita a isso. A vontade de Deus é soberana, é a vontade de Deus. Que não sejamos nós pessoas presunçosas, que sejamos pessoas verdadeiramente de fé.